A paz do Senhor Jesus, amigos e irmãos. Estava ali fazendo atividade física, cheguei em casa agora, mas parei para meditar na palavra do Senhor. E a palavra que Deus me trouxe de novo ao coração foi falando sobre o pecado. Ontem o Senhor trouxe ao meu coração falando também sobre o pecado de Israel, mas também falando sobre que quando nós clamamos, o Senhor também restaura e Ele ouve. Mas hoje o Senhor me levou a meditar na palavra dEle, falando em Gênesis, que fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Que está em Gênesis 3, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimiares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Até aqui. Essa passagem de Gênesis de Adão e Eva que está em Gênesis, nós já conhecemos, né, que foi o pecado. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio de escolha. Ali com Adão e Eva não foi diferente. O Senhor disse para eles, mostrou a eles as árvores do jardim, mas tinha uma específica que eles não poderiam comer. Eles não poderiam tocar. Mas ali entrou a curiosidade do ser humano. E Eva, e chegou a serpente, que era o inimigo das nossas almas, que era Satanás, e colocou uma dúvida na mente de Eva. E disse a ela que se ela comesse, ela ia ficar semelhante a Deus. Que ela ia ficar igual a Deus. E entrou a dúvida em sua mente. Mas onde eu quero chegar nesse texto é que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz isso. Quando Eva e Adão desobedeceu a Deus, eles perderam todos os seus privilégios. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles chegaram, a sua descendência, né, chegaram a ser amaldiçoada. Quer dizer, nós hoje pagamos o preço, somos hoje pecadores, temos hoje enfermidades, passamos pelo que nós passamos hoje pela desobediência do homem. Mas eu quero fazer uma comparação. Adão e Eva desobedeceu a Deus, foram expulsos do jardim do Éden. Adão teve de trabalhar pesado para conseguir o pão de cada dia. A mulher começou a sentir dores, as dores de parto. A mulher começou a sofrer. Isso é o preço da desobediência. Mas eu quero deixar para você o que acontece quando alguém é obediente ao Senhor. Abraão, Deus, ele pediu a Abraão o seu único filho para fazer um sacrifício. Abraão
tenho certeza, quem quer sacrificar o seu filho? Abraão, com certeza, ele ficou triste, angustiado pelo Senhor, porque o Senhor pediu o seu único filho como sacrifício. Mas Abraão, ele não foi desobediente como Adão e Eva. Abraão, ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele não colocou o seu filho em primeiro lugar. E Abraão, ele foi até o monte sacrificar o seu filho. Deus conhecia o coração de Abraão. Mas o coração de Abraão foi revelado para ele mesmo. Ele mostrou a si mesmo o quanto ele era obediente a Deus. E ali, quando Abraão foi para sacrificar o seu filho Isaque, Deus não permitiu. E Deus permitiu que aparecesse um cordeiro ali para ser sacrificado e não o filho de Abraão. E o Senhor disse para Abraão, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deverás te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá e a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quem é desobediente, quem não obedece ao Senhor, o preço é a morte. É perder todos os privilégios que o Senhor tem para com a vida da pessoa. Adão e Eva via o Senhor, ouvia a voz do Senhor. O Senhor todos os dias aparecia para o Senhor, chamava Adão e passeava com ele naquele jardim. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecou, eles perderam esse privilégio. Eles perderam o privilégio de ter a comunhão com Deus. Eles perderam o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Eles foram expulsos do jardim. Mas Abraão, por ele ter sido obediente ao Senhor, ter escutado a voz de Deus e obedecer, ele foi abençoado. O Senhor multiplicou tudo que Abraão tinha, multiplicou a sua descendência, Deus o abençoou, e o Senhor ainda diz na sua palavra, Abraão, quem te abençoar, tu também será abençoado, mas quem te amaldiçoar, também será abençoado, será abençoado. Então, meus irmãos, eu quero deixar para ti nesta manhã, te dizer, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena ser obediente ao Senhor, vale a pena ouvir a voz de Deus, dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Porque quando o Senhor chamou Abraão, Abraão disse assim, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele não colocou dificuldade para obedecer à voz de Deus. Não sei, a Bíblia não relata, não sei se o inimigo colocou vozes no ouvido de Abraão, colocou dúvidas no ouvido de Abraão, porque desde o começo o Senhor disse para Abraão que Isaque, ele ia, através da vida de Isaque, ia fazer uma grande nação. E de repente o Senhor pede o filho como sacrifício. É de realmente você tentar, meu Deus, questionar com o Senhor. Eu não sei se ele chegou a questionar, mas de uma coisa eu tenho certeza, ele chegou a obedecer. Ele foi diferente de Adão e Eva. Nós temos que seguir o exemplo de Abraão, obediente, um homem de fé, um homem que confiou em Deus, um homem que colocou toda a sua confiança no Senhor. Vamos confiar em Deus. Tá doendo? Tá acontecendo, seja lá o que for sobre a tua vida, confie no Senhor. Porque assim como o Senhor livrou, assim como Deus abençoou Abraão, ele também vai te abençoar. Assim como o Senhor, por alguns momentos, Abraão se sentiu ali
triste, abatido, numa luta travada, sabendo que ia ter que colocar o seu filho como sacrifício. Mas ele não negou o nome do Senhor. Ele não desistiu. Ali no fundo do coração dele, com certeza ele tinha fé, esperança que o Senhor ia dar o livramento. E assim o Senhor fez. O Senhor abençoou Abraão, o Senhor abençoou Isaac, abençoou toda a sua geração, toda a sua descendência. Assim será na tua vida, assim será na minha vida. Se assim nós obedecermos a voz de Deus, nós deixar de lado a voz de Satanás, a voz do inimigo das nossas almas e começarmos a obedecer ao Senhor e crer que Deus, Ele é o único Deus digno de nós obedecermos, digno de nós ouvirmos a sua voz. Toda voz negativa que vinha ao teu encontro não pertence a Deus, pertence ao inimigo das nossas almas. Não ouça, negue, repreenda na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque o que o Senhor tem para com a tua vida, o que o Senhor tem para com a minha vida é paz. O que o Senhor tem para com as nossas vidas são coisas boas, coisas que nos traz paz ao nosso coração. O que o Senhor tem para nós é o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu e que ainda não caiu no nosso coração. São coisas que Deus tem para mim e para ti, que ainda não foram reveladas, mas tenho certeza que são coisas boas. Além de tudo isso, o Senhor tem reservado para nós a vida eterna, a morar na mansão celestial. É o que Deus tem para ti, se nós formos fiel a Ele, se nós formos obedientes a Ele. Em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã nós venhamos falar com o Senhor: Senhor, eis-me aqui, ensina-me a ser obediente a Ti, a ouvir a Tua voz e obedecer, assim como Abraão fez. Mas que nós nunca venhamos ser como Adão e Eva, ouvir a voz do inimigo das nossas almas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue te iluminando em nome de Jesus. Amém.